Não sei se é tão absurdo, Meneghetti. E os dois não eram goleiros da seleção brasileira, como é o Groy. O Groy joga mais que os dois, mais tranquilamente. Tranquilamente. Mas que hoje o momento é outro, né? Também é verdade. O Groy hoje é o melhor goleiro. Hoje não, para mim há algum tempo é o melhor goleiro em atividade no nosso país. Eu também acho. O melhor do Brasil hoje é o Groy. É possível discordar? Claro. Eu acho o Jefferson. Que é o mais... Eu acho que sim. Pode ser. Não, acho que o debate tá aí para ser colocado. Eu acho que é o Marcelo Groy. Tanto é que o Jefferson também está na seleção, né? Não, ele é o titular da né? seleção. E não há contestações fora do Rio Grande do Sul. E o último jogo dele pela seleção, ele fez 2 milagres absurdos. Sério, não tem... Eu até acho o Groy o melhor goleiro, mas é difícil tu tirar o Jefferson agora do gol, porque o Jefferson está jogando muito também. É que o Jefferson, não sei, o Jefferson me parece meio um voador, assim, sabe? Eu não gosto outra coisa, de voador, mas eu reconheço. Não, e o Jefferson está na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso, para mercado, é muito forte. O Bruno Grassi, assim, eu quero dizer para você o seguinte, às vezes quando vem um jogador que está nos clubes do interior, a gente sempre tem alguma ressalva, né? Mas eu acho que ele tem experiência e já comprovou que ele tem tamanho para jogar, viu? Porque não é fácil tu ser 2 vezes seguidas o melhor goleiro de uma competição, mesmo o gauchão. E acho mais ainda tu ser, inclusive, é questionável, tá? Mas para mim, ele é o melhor jogador do campeonato. Ele não é o melhor Pode goleiro. ser. E é importante tu citares isso, porque tem muita gente que ontem, quando eu elogiei, colocou o seguinte: mas tu viu os jogos contra a dupla Grenal e já acha que o cara... Não. O Bruno Grassi foi o melhor goleiro do gauchão do ano passado e vai ser desse ano também. Ou seja, tu tem uma sequência de 2 anos. Um grosso não tem sequência boa de 2 anos nunca. Nunca. Ninguém fica 2 anos bem se é um grosso, em boa fase. E outra, ele tem base, Meneghetti. Ele é formado no Inter, que também é importante na hora de tu fazer a contratação. É um goleiro que trabalhou todos os fundamentos da maneira como tem que trabalhar. Tem 20... Caiu meu microfone aqui. É que embora essa base internacional, eu discuto um pouco, que eu vi o Internacional formar muitos bons goleiros de base, seleção brasileira, e que quando chegam no profissional tem uma série de deficiências. Mas esse goleiro tem 28 anos de idade. Jogava em Portugal. E ele vem numa sequência boa. Marcelo Groy. Ele é contemporâneo, ele Marcelo Groy. Inclusive, né? Mas ele jogou em Portugal, ele é um jogador que tem um currículo que dá para confiar. Sim, eu só questiono essa base do Inter. Há quanto tempo nós não formamos um goleiro excepcional? Há muito tempo. Há quanto tempo? Não, O último goleiro excepcional que o Inter formou foi o Tafarel. Mas não é no mas não sentido... foi no Inter, né? Não foi excepcional no Inter. Não, ele foi formado no Inter. Sim. E é um goleiro excepcional. Sim, é um dos maiores goleiros da que a seleção brasileira mas tem. Aí a gente está falando, maior. Mas a gente está falando de grandes goleiros ou de goleiros excepcionais? Porque tu acha que o Inter nunca formou grande jogador. Não, é que é diferente, né? Excepcional, um cara como o Tafarel É que do Tafarel pra cá, eu tive 2 grandes goleiros que o Grêmio formou, Danley e Marcelo Groy. E o Inter nesse período não formou nenhum. Só para ajustar o parâmetro da questão do excepcional. Foi um bom goleiro, né? O Grêmio também formou assim, goleirzinho. O Emerson foi bem. O Emerson, o Galato, o Martim, tá bem. O Grêmio formou o Cássio. O Grêmio formou o Cássio. Bota nos excepcionais. É verdade. É que é curioso isso, mas um goleiro com 28 anos ainda está em formação. Claro, o goleiro demora mais. E o que o Baldassi fala, me parece que é no sentido mais amplo. Alguém que tenha a formação num clube da grandeza do Inter, ele já tem este laboratório. Não é o menino que saiu de um clube pequeno do interior e que talvez a camisa vá pesar. No caso desse goleiro, ele já viveu isso. Ele já jogou no exterior, ele formou no Inter. Assim. Então isso é saudável, realmente. É verdadeiro e saudável. E eu sou obrigado a dizer, o que eu vi do Thiago e do Léo não me convenceu. Não me convenceu. Então acho que o Grêmio precisava. Acho que o Bruno Grassi joga mais que eles dois também. Eu acho também. Eu acho que o Inter agora está dando sinais, ainda são indícios de que está formando novamente um baita de um goleiro que é o Alisson. Parece. Acho que o indício é esse. A amostragem é pequena, mas é muito Naquela matéria que a gente fez sobre aquele projeto do Inter em transformar o Alisson num Rogério Ceni, o diretor de futebol, Carlos Pellegrini, chegou a comentar ali na conversa antes da entrevista que ter um goleiro é muito difícil. E quando tu forma um goleiro na base e aquele goleiro começa a ter sequência, é difícil tu te desfazer dele. E é difícil tu encontrar um substituto igual nessas circunstâncias. O Ribeiro Neto, inclusive, com todo o seu caráter, ele liquidou com a matéria, com a pauta, liquidou com tudo. Com a edição, destruiu tudo. Eu tô acostumado. Muito forte, bicho, muito forte. Não, mas não fui eu que disse, né? É que eu acho que é uma condição natural a permanência por muito tempo. Tu não projeta uma permanência por muito tempo, tu não planeja uma permanência por muito tempo. Alô, João. Bom, eu queria ampliar um assunto que o Fabiano Baldassi já meio que deu de manchete. Nós comentávamos ontem na jornada esportiva da Bandeirantes, a M640. O meia Juliano concedeu uma entrevista pra gente
antes de ontem e explicou o novo modelo de treinamento do Grêmio. Na realidade, os treinos não passam de 20 minutos. Isso é feito para dar um pouco mais de intensidade, mas a quantidade ela é menor, para descanso dos atletas. Eles estão sendo poupados. Na terça-feira, antes da partida, o último treino antes da partida da quarta, os jogadores fizeram apenas um rachão de 20 minutos no máximo. E todo mundo tem a obrigação de descansar. Esta é a nova ordem na Arena. Todos os titulares jogam em todos os momentos, mas nem sempre eles estarão treinando. O jeito que Felipão achou, Meneghetti, de descansar os atletas do Tricolor. Para que eles possam jogar todas as partidas. Me serve. Boa pauta, hein? Alô, Ribeiro Neto. Me serve. Pra rádio, pra TV, eu vou fazer essa pauta é interessante. O que é melhor? Essa pauta é interessante. Tu poupar nos jogos e trabalhar a semana inteira como faz o Aguirre, ou tu trabalhar menos durante a semana, mas ter os teus titulares em todos os jogos? E se treinar nesse pouco tempo, isso deve dar melhor ainda. Debate interessante entre os treinadores. Esse modelo deve existir, né? Sim. O Grêmio está importando isso Nós estamos tentando comparar coisas que não são comparáveis, que são coisas diferentes. O Diego Aguirre criou 2 times no Inter. Nós, imprensa, estamos com dificuldade de perceber isso. O Inter tem 2 times de quase equivalência técnica, com pequenas diferenças. Tiram o Nilmar e o D'Alessandro e os times ficam iguais. O time que está jogando chamado como B e o time A. Então ele não precisa poupar, porque ele tem 2 times que são praticamente equivalentes. Eu acho que a grande diferença, acho que eu vou te ajudar, é que no final tem uma competição que ela é a mais importante do semestre, que é a Libertadores. E o Grêmio fez 2 jogos pela Copa do Brasil contra ninguém, convenhamos. Mas tem essa diferença. É que, Data Vênia, querido Zé Aldo, o que tu colocas como argumentação parece estar relacionado ao fato de que não há necessidade de algo melhor no Campeonato Gaúcho do que a equipe que está jogando o Gauchão. A minha bronca não é essa. A minha bronca é que o time titular do Internacional deveria estar tendo uma sequência maior, jogando mais para estar melhor preparado. O problema é que talvez nem ele saiba qual é o time titular. Não, ele sabe. Ele sabe que o D'Alessandro é titular do Inter. O D'Alessandro foi poupado em 70% dos jogos da temporada. E o Alisson é titular. O time titular é o time que joga hoje. Não provoca. Ele sabe que o D'Alessandro, ele está se coçando na cadeira aí. Deixa eu fazer o merchan aqui do Brasil Urgente, vai ser melhor, Baldassi. Vai vir uma tese aí esdrúxula. Eu já saio de sério de novo. 4h15, Brasil Urgente na Band, com esse senhor aqui, Paulo Bogato. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Olha, um verdadeiro absurdo. Há 17 dias, uma escola aqui no Morro da Cruz, no bairro São José, está sem aula. Motivo esse que você vê agora na tela. O muro está caindo. Um descaso da gestão pública, deixando 700 crianças sem aula há 17 dias. E olha, a previsão é para mais tempo ainda sem aula. Meneghetti, os detalhes daqui a pouquinho, às 4h15 da tarde, na tela da Band. Meneghetti. Obrigado, Bogado. E a gente volta com dupla Granal aqui em Os Donos da Bola. Os Popeds me ensinaram a poupar. Agora aqui em casa, já ensinei todo mundo. Meus pais têm um Poped pro carro novo. A minha avó tem um Poped pras férias. Seu chato da minha irmã quer ser alguém importante. Se eu fosse ela, começava investindo nisso aqui, Faça uma Poped Sicredi pro seu sonho também. Sicredi, gente que coopera, cresce. Fique por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 1315 e fique na torcida. As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real, onde estiver. Por apenas R$ 3,99 por mês, você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa? Envie o nome do seu time para 1315 e torça com a gente. A vitória do The Strongest sobre o Emelec pressiona o Inter para o confronto de hoje à noite contra a Laú. Dependendo do resultado, o time do técnico Diego Aguirre poderá entrar na última rodada com a obrigação de vencer para não ser eliminado. É dia de jogo pela Libertadores e a torcida tá de olho, querendo saber várias coisas. Por exemplo, como o Inter vai jogar no Chile? Eu imagino um jogo bem jogado, com dinâmica, com situações de gol, tanto para Laú como para nós, porque vai ser um jogo de ida e volta, de ataque. Para atuar dessa forma, é preciso responder uma outra pergunta, tão importante quanto: qual será a escalação?
Uma das maiores dúvidas nesse tipo de situação foi facilmente resolvida. Não teve despiste e nem mistério. O time do Inter está definido e a gente sabe qual é. Diego Aguirre organizou a equipe com Jefferson na lateral esquerda. É a primeira partida de Libertadores sem Fabrício. Tem também o retorno de Arangues, justamente contra a Universidade do Chile, clube em que se destacou antes de ser contratado pelo Inter. Aguirre vai escalar a equipe com Alisson, Hernando, Alan Costa, Juan e Jefferson, Rodrigo Dourado, Jorge Henrique, Arangues, D'Alessandro, Sacha e Nilmar. Estes 11 jogadores terão o objetivo de encarar um adversário que busca recuperação. Eles estão agora numa boa fase, têm ganhado os últimos jogos no campeonato chileno, então vai ser um adversário de cuidar e perigoso. O Inter caiu para o terceiro lugar do grupo com a vitória do The Strongest para cima do Emelec, mas garantir o primeiro lugar também é um objetivo a ser cumprido. O primeiro objetivo mínimo é se classificar, mas se nós vamos tentar classificar no primeiro lugar. Pois é, o Inter enfrenta a Universidade do Chile sem esconder nada. E não é segredo para ninguém que um bom resultado é importante para manter vivo o sonho do Tri da América. Já temos o Matheus Trindade lá em Santiago, na concentração do Internacional por Skype. Porque como é que repercutiu aí, Matheus, esse resultado, essa vitória do The Strongest que voltou à briga sobre o Emelec? Boa tarde. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, eu falei com o Carlos Pellegrini, diretor de futebol, após a partida do The Strongest, e ele gostou do resultado. A avaliação é a seguinte, viu, Meneghete? O Inter vencendo hoje vira líder do seu grupo, né? Isso é inquestionável, até pensando no último jogo contra o time boliviano no Beira-Rio, mas o empate também é visto com bons olhos no jogo de logo mais contra a Laú, porque o Inter chega a 8 pontos e faz um confronto direto contra o The Strongest na próxima semana no estádio Beira-Rio. Aí, vencendo essa partida, vira líder do grupo, termina essa primeira fase, né, a fase de grupos da Libertadores, como líder do seu grupo. Então, o resultado de ontem, a vitória do The Strongest por 1-0 contra o Emelec, agradou por parte da direção do Internacional. Antes da minha pergunta ao Matheus, discordo. Não gostei do resultado de ontem, porque ele abre uma possibilidade muito forte de o Inter ir para o último jogo com necessidade. Ou seja, fora da zona de classificação. Exatamente. Isso cria... Isso o Inter perdeu hoje. Óbvio. Claro que quando o Inter enfrentar o Strongest em casa, vai ser imensamente favorito, mas vai ter um fator agregado, emocional, de tensão que o Inter não precisaria ter. Mas é melhor do que pegar um adversário que é concorrente direto fora de casa, por exemplo, não, tudo e que bem. Fosse melhor. É que o Internacional poderia, se tivesse ganho o Emelec ontem, o Inter provavelmente iria ir para essa última rodada preocupado apenas em conquistar a primeira colocação do grupo, não em se classificar. Mas, só que mais difícil ao contrário. Mas ele tem mais chance agora de ser primeiro. Mais difícil para ser primeiro colocado. Então, porque daí o Emelec ganharia da Laú no último jogo, seria primeiro colocado. Perfeito, mas estaria mais tranquilo em relação à classificação. Mas eu acho que vale o risco. Isso, tá bem, é uma escolha. Eu não faria essa escolha. Mas eu não acho que o Inter, mesmo perdendo hoje, se vence o The Strongest, vai classificado. Mas se perde, tá fora. Se perde pro The Strongest no Beira-Rio. Tá fora. Tá, mas não existe nenhuma possibilidade do Inter se classificar em primeiro ou segundo, não ganhando do The Strongest Se perder hoje e empatar na última, tá fora. Se perder hoje, empatar na última, tá fora. Mas é que o resultado, o resultado, empatar com o The Strongest no Beira-Rio, não entrou em cogitação ou como objetivo em nenhuma possibilidade de passar em primeiro ou segundo. A necessidade do resultado. Uma coisa é tu ganhar de precisar de qualquer maneira. Ia precisar de qualquer maneira esse resultado. Tu não pode ignorar. Mas para ser primeiro é uma coisa. Para se classificar é outra. Para ser primeiro, tu tá relaxado. Bom, se eu não for primeiro, eu estou classificado. Mas eu acho que o Inter tem que lutar desesperadamente para ser primeiro. Mas eu acho que isso não tá dentro da naturalidade. Empatar hoje e ganhar a última. E acho que é possível. Se empata hoje, está muito bem caminhado. A minha pergunta para o Matheus Trindade, se possível, se ele tiver alguma folha de cartolina, para que ele possa me desenhar, porque eu de antemão já sei que eu vou ter uma dificuldade imensa de entender. Por qual motivo, razão ou circunstância o Vitinho e o Anderson ficaram em Porto Alegre e o Luque e o Rafael Moura viajaram? Pelo amor de